Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Biner Headphone e hoje eu vou falar sobre um fone que é um pouquinho relegado aí no mundo dos fones de ouvido, Beyerdynamic T1. Eu lembro que, como eu já falei algumas vezes, mais ou menos quando eu entrei no hobby, bem que assim, os fones de ouvido normais, né, sem ser eletrostáticos ou muito raros, mais caros, eram fones como o Sennheiser HD600, AKG K701, Beyerdynamic DT880 990, então eram fones que custavam aí na faixa dos $500 mais ou menos. Tudo começou a mudar mais ou menos em 2009, quando a Sennheiser lançou o HD800. Né? Foi um fone muito inovador sobre vários quesitos e foi meio que o primeiro fone de uma fabricante grande a realmente quebrar a barreira dos $1000 de uma forma que meio que todo o mercado acompanhasse. Ele custava aí, acho que $1.500, $1.600. E aí em 2010, a Beyerdynamic lançou a sua resposta a esse fone, né, que foi o T1, que custava mais barato, $1.295. E ele era um pouquinho menos radical do que o HD800, né? Ele não era nada assim dramaticamente diferente do que os outros fones da Beyerdynamic da época, mas ele era sim bastante superior. Só que eu acho que por ele não ser tão diferente assim, né, tão chocante quanto o HD800, ele acabou nunca conquistando uma fatia tão grande assim no mercado, né? Ele ficou um pouco esquecido como um desses novos flagship. Uma curiosidade é que esse nome T1 vem do fato de que ele foi o primeiro fone a ter ímãs, né, de neodímio com 1 Tesla de força. Eu não sei exatamente o que o Tesla mede, mas ele foi isso, né? Foi o primeiro fone com um ímã que tinha 1 Tesla. Ele hoje está na sua segunda versão, né? Existe o T1 V2 e ele tem algumas alterações estéticas, um cabo removível, né, que era uma reclamação dessa primeira versão, e algumas diferenças sonoras. O fone que eu tenho aqui é o T1 de primeira geração e eu vou falar para vocês o que eu achei dele. Bom, fisicamente, como eu falei, o T1 ele não é nada dramaticamente diferente do que já existia antes, né? O HD800 é um fone que é muito diferente. Então, o T1 ele parece meio mundano, sabe? Ele é como se fosse um DT880 que tomou bomba. Então, assim, ele é um fone mais refinado, né? Visivelmente, a qualidade de construção dele é muito boa. Ele tem partes em plástico, mas também tem partes em metal. A qualidade do acabamento é ótima. Assim, ele tem alguns defeitos, né? Por exemplo, o fato do cabo não ser removível, eu acho que ok, naquela época era mais compreensível, mas ainda assim é uma coisa complicada num fone, né, assim, desse preço, né, um fone de $1.300, e ele não tem cabo removível, então ele só tem um cabo que é gigantesco, acho que tem 3 metros, é terminado num conector banana da Neutric, né, um P10 bem grande. As almofadas elas são removíveis, são de veludo. Ele é um fone que assim, ele tem uma construção bastante sólida, né, assim, com bons materiais, com ótimo acabamento e que é muito confortável. Assim, esse é um fone que, cara, dá para usar bastante tempo sem, pelo menos para mim, nenhum tipo de desconforto. Ele é um fone aberto, então não vai te isolar aí de ruídos externos, mas não é o fone mais aberto que eu já vi. Então, assim, ele vaza, mas ele não vaza num nível bizarro. Ele vem numa caixa, né? Ele não tem nenhum acessório incluso, né? Como eu falei, ele vem num conector P10, né? Então não tem adaptador P2 nem nada do tipo. E a única coisa que vem com ele é uma caixa que, para mim, é meio desnecessariamente grande. Assim, eu gostaria de uma caixa um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais simples e leve. Né? É um produto de luxo que tem uma caixa condizente com isso, mas não sei, eu achei a caixa dele um pouquinho desnecessária. E um detalhe interessante é que essa unidade que eu tenho aqui, que foi cedida pelo Pedro Helvas, ele tem bastante uso, né? É um fone, é um dos T1s, assim, cara, de primeira, assim, um dos primeiros que saíram aí da linha. Então, ele é um fone que já rodou na mão de muita gente, ele é muito usado e é interessante ver como é que ele se segura, né? Quais são as coisas que acontecem com o fone quando ele já tem essa idade. Ele está em ótimo estado, mas algumas partes, assim, né, do logo Beyerdynamic escrito aqui fora já saiu. E o único defeito um pouquinho maior estético é que o ajuste do arco assim, tem um lado que está bastante solto, mas também nada demais e nada que prejudique terrivelmente o uso. Bom, eu peguei o T1 para avaliação num momento muito interessante porque eu estava aqui com o Sennheiser HD600, né, que como eu já falei para vocês, é um dos fones mais neutros em termos de tonalidade que eu conheço, e o AKG N90Q, que também é muito interessante nesse quesito. Né? Então são dois fones com abordagens diferentes, mas ambos relativamente conhecidos pela naturalidade da tonalidade, né, de timbre. Então é bem interessante eu ver o que eu acho do Beyerdynamic T1 comparado com esses. Uma coisa que me impressionou é que o equilíbrio tonal não é drasticamente diferente daquele que eu tenho com o Sennheiser HD600. Né? Ao contrário do que eu me lembrava, eles são razoavelmente parecidos. Só que o HD600, né, por melhor que seja, ele é um fone que, quando você compara com fones de um nível superior, você começa a descobrir suas limitações. E é exatamente isso que acontece aqui. O Beyerdynamic T1 ele traz um incremento muito significativo em detalhamento, refinamento, transparência, espacialidade.
Ele é um fone daqueles que, assim, ele mostra como o HD600 ele tem uma sonoridade que pode sim ser granulada, sabe? Que não é tão definida assim, a espacialidade não é grande coisa. Só que para você perceber isso, você precisa de um fone de altíssimo nível e é exatamente isso que o T1 faz. Ele é sim um fone mais estéreo, sabe? Com uma pegada mais fria analítica, mas não tanto quanto o HD800, né? Curiosamente, o HD800 é um fone que eu considero muito frio e eu não senti essa frieza exatamente aqui do T1, né? O T1 foi um fone que conseguiu uma fama de ter agudos muito estridentes e, assim, sinceramente, para os meus ouvidos, isso é muito pior no HD800. Existe o HD800S, né, que em tese resolveu boa parte desses problemas, mas, assim, falando pelo T1 versus o HD800, eu notei isso, sabe? Que eu não escutei os agudos tão perfurantes assim quanto eu me lembrava ou quanto eu ouvia falar, né? Eu encontrei um fone que para mim é bastante equilibrado, né? Ele tem sim agudos com bastante presença, né? Eles são marcantes no espectro, mas também não é nada absurdo. Por exemplo, na música Bogotá, do Criolo, ele passa do ponto, né? Os agudos eles acabam sendo presentes demais, sibilantes e ardidos. Mas aí você troca para Etérea, por exemplo, né, do Criolo também, e você tem um desempenho que, sinceramente, para mim é fenomenal, sabe? Principalmente quando você compara com o HD600, cara, o incremento em espacialidade, tridimensionalidade, né, e definição é muito, muito significativo. Ele não traz uma espacialidade tão desenvolvida quanto a do HD800, né? O 800 é um fone que é referência nesse quesito, e o T1 ele não chega nesse nível, né? Ele não tem aquela projeção enorme de câmera, sabe? Que, putz, você tem instrumentos a distâncias muito definidas, não chega a tanto, mas ele faz com que o HD600 pareça um fone compacto e claustrofóbico, sabe? De tão mais espacial que ele soa. E sinceramente, eu vejo pessoas preferindo esse tipo de coisa. Eu lembro que eu li muito na época do lançamento do HD800 que várias pessoas achavam que ele era artificial, a espacialidade dele era artificial, era grande demais. O T1 pode meio que ser uma resposta, né? Uma forma de fazer isso. Ele tem, assim, mais a espacialidade, mais tridimensionalidade que o Hi-Fi Man Edition X, por exemplo, né? Que é um fone que eu vou avaliar em breve, ele tem uma sonoridade um pouquinho mais fechada, então, cara, nesse quesito eu realmente não tenho o que falar do T1. Eu acho que ele tá num ponto aí bem interessante, não tão impressionante quanto um HD800, por exemplo, mas muito mais impressionante do que várias outras coisas que existem por aí. Os graves são bem equilibrados, assim, ele tem menos graves do que o HD600, assim, menos médio graves principalmente, mas os graves têm uma quantidade consideravelmente maior de definição, sabe? Eles são graves mais claros, mais definidos, com mais textura. Na mesma Etérea do Criolo, por exemplo, a linha do baixo ela é mais inteligível, sabe? Você consegue escutar melhor o ronco do baixo, sabe? É bem interessante. Agora, em termos de extensão, ele não vai ganhar nenhum prêmio. Talvez aqui ele mostre um pouquinho a idade. A extensão é melhor do que no HD600, mas, por exemplo, o AKG90Q, ele é um fone com uma extensão maior. E a mesma coisa acontece com o planar magnético, por exemplo. Assim, nesse aspecto, ele realmente não vai conseguir competir. Isso não é um demérito tão grande, porque a extensão é boa, sabe? Não é como se você estivesse sentindo um buraco na música, não é isso. Os graves são muito competentes, mas o ponto é que existem coisas um pouco mais competentes nesse quesito. Os médios são muito bons. Assim, para os meus ouvidos, eles são realmente naturais, sabe? E tem uma tonalidade parecida com a que eu escuto com o Sennheiser HD600 e o AKG90Q, que, como eu comentei, para mim, são fones muito naturais. Então, ele é bem legal nesse quesito, assim, as vozes são muito bem renderizadas, sabe? Ele é um fone que tem um desempenho realmente competente aqui. E em termos de espacialidade, assim, e de trazer uma sensação mais arejada, mais limpa, ele é superior aos outros dois, sabe? Ele é um fone que nos médios ele traz mais definição, mais espacialidade, sabe? Uma resposta mais refinada mesmo. Agora, os agudos, né, como eu disse, eles não são o bicho de sete cabeças que muita gente falava, né? Porque eles têm sim uma presença um pouquinho mais pra frente, sabe? Eles são agudos mais fortinhos, mas assim, num fone desse nível, não é nada como, por exemplo, um KZ S6, sabe? O In-Ear, né? Um Superlux HD681, é uma coisa com muito mais refinamento e sofisticação do que isso. Né, são agudos que têm uma presença um pouco mais marcada, mas e podem sim incomodar em algumas situações, mas é uma coisa que é relativamente rara, sabe? Ele só é um fone com mais atividade nessa faixa de frequência, e isso tem suas vantagens. Né? Quando eu escuto a Espera, por exemplo, da Esperanza Spalding, a clareza que isso traz, sabe? Os pratos estão entre alguns dos melhores pratos em termos de timbre que eu já escutei, né? De bateria com fone de ouvido. Então, eu acho que se você for muito sensível a agudos, talvez ele não seja a melhor coisa do mundo, mas
para muitas outras pessoas, né, para quem quer uma apresentação com mais resolução, sabe, com mais detalhamento, ele é muito bom e eu acho que essa presença dos agudos é uma parte bem significativa disso. Bom, vamos concluir. Cara, esse é sim um fone espetacular, assim, de altíssimo nível. E eu acho que o fato dele não ter realmente decolado não é porque ele não é um fone bom, sabe? Eu acho que a questão é que ele é um fone que ganha muito pelo conjunto. Ele não é impressionante, talvez, em nenhum aspecto. Talvez nos agudos, sabe? Se o que você quer for o máximo em detalhamento e resolução nessa região, em fones nessa faixa de preço, claro. Eu acho que nisso ele é muito bom, mas eu não conheço pessoas que têm meio que agudos como prioridade, né? Normalmente as pessoas têm como prioridade os graves, o médio, a espacialidade. Os agudos são uma região que costuma ser muito polêmica. Então eu acho que o ponto do T1 é isso, ele é muito bom em praticamente tudo, mas ele não é absurdo em nada. Então, por exemplo, se você quer espacialidade, você vai num Sennheiser HD800. Se o que você quer é transparência, você vai, num Stax, sabe? Se o que você quer são graves, você vai num planar magnético, entendeu? Então, ele não vai ser incrível em nada, mas ele ganha pelo conjunto. Esse é sim um fone muito bom. E eu vou colocar da seguinte maneira, até agora eu nunca tinha tido escutado um fone da BR Dynamic que eu quisesse ter na minha coleção. Que eu dissesse, cara, se eu tivesse grana eu teria um fone desse. Até agora, o BR Dynamic T1 eu certamente teria. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.